Olá, de novo. Eu tô aqui para trazer para vocês o resumo do segundo livro da saga Encantadas. Umas 2 semanas atrás eu trouxe o resumo do primeiro livro, Veneno, e agora eu tô com o livro Feitiço. Na capa a gente vê essa belíssima mocinha também, que deveria, em teoria, ser a nossa Cinderela, porém a Cinderela do livro, ela é ruiva. E essa aqui da arte, apesar do meu Kindle ser em preto e branco, você encontra a imagem colorida como ela sendo loira. Mas enfim, né? Pode ter sido uma escolha ou alguma coisa a ver com uma troca de personagem que vocês vão entender em breve. Enfim, primeiramente, tá tendo muita movimentação na minha cidade, então moto passando, carro passando, vizinho conversando, não posso fazer nada, vou ter que gravar assim mesmo, me desculpem. Vamos lá para o livro. Então, o livro começa com uma pessoa, um membro do reino, daquele príncipe que a gente viu na saga anterior, espalhando cartazes de crianças desaparecidas. Duas crianças desapareceram, que é a conexão que a gente tem aqui, né? João e Maria. Duas crianças desapareceram na floresta, uma delas voltou, a outra não. E a criança voltou meio perturbada, falando que encontrou uma casa feita de doce e que o menino ficou lá e ela voltou para trás porque viu um monte de ossos jogados na parte de trás da casa, ficou com medo e foi embora. Mas ninguém acredita na menina, eles acham que a menina, sei lá, deve ter visto o garotinho sendo comido, por alguma fera, se assustou, foi embora e inventou alguma coisa da cabeça dela. É apresentado pra gente um homem misterioso. Ele conversa com esse rapaz que tá colando os cartazes de crianças desaparecidas, né? E esse homem é meio estranho, ele carrega um fuso nas costas, numa mochila. Para quem não sabe, um fuso é um instrumento antigo usado para fiar tecido, para você manusear, né? Transformar tecido de algodão em linha e etc. E ele tem uma ponta bem afiada. Então esse moço ele está carregando esse fuso nas costas, ninguém sabe quem é, mas ele vai ser importante lá para finalzinho do livro. A gente é apresentada para nossa Cinderela, aqui ela chama Cinderela mesmo, só quem tem nome meio diferente são os outros personagens. Essa Cinderela, perdão, como eu tinha falado, ela é bastante invejosa, ela é linda, lindíssima, porém ela tem uma chateação muito grande em relação ao pai dela ter se casado com outra mulher. Ela pensa que a mãe dela morreu, o pai se casou com uma mulher diferente e essa mulher tem uma fama, né, de ter largado o antigo marido para ficar com o pai da Cinderela, coisas que mais para frente a gente vai entender. Mas na cabeça da Cinderela, a madrasta não presta, todo mundo trata ela mal, as irmãs são chatas e etc. É dito que está se aproximando o dia de um baile, porque o nosso querido príncipe, ele voltou para casa, né, depois de ter vivido uma aventura, e o pai quer reapresentar o filho para a sociedade, enfim, a fim dele procurar casamento logo, sossegar o facho e começar a governar o reino. A Cinderela, como a maioria das moças da cidade, ela é muito apaixonada pelo príncipe, porque ele é lindo, é galante, é loiro, aquela coisa toda de príncipe encantado que a gente já conhece. Só que ela não vai poder ir, porque o que acontece? A madrasta dela, ela era muito rica antes. Não chegava a ser de uma parte da realeza de alto padrão, mas tinha uma vida bem confortável. Só que ela não amava o antigo marido, né? Tanto que ela largou o antigo marido para ficar com o pai da Cinderela e trouxe as filhas junto. Uma das filhas dela já se casou. Aliás, as personagens são Ivy, que é a filha mais velha, Rose, que é a outra filha, né, da madrasta, e Esme, que é o nome da madrasta.
Coincidentemente, eu acho que é o mesmo nome da mãe de algum personagem de Crepúsculo, que eu não vou me lembrar quem é. Enfim, vocês, se alguém já leu Crepúsculo, me refresque aí a memória. Continuando. Essa mãe, ela quer que as filhas dela tenham casamentos vantajosos, né? Até porque o pai da Cinderela, ele trabalhava num jornal da cidade, ele acabou perdendo o emprego, eles não viviam uma situação muito boa, ele é um escritor, mas é aquele tipo de escritor meio falido, nunca publicou nada de muito interessante, e a gente sabe que escritor não ganha tanto dinheiro assim na nossa época, imagina numa época de reinado. Uma das filhas dela já é casada, que é a Ivy. Ela é casada com o Conde. Ela vive até bem, só que ela não pôde tirar o resto da família daquela situação lamentável que eles estão, né? Eles não chegam a passar fome, mas falta bastante coisa. E notificação. E o que a Esme pretende fazer? Ela quer treinar a Rose para poder ser a próxima rainha, né? A próxima pessoa que vai governar. Ela quer que a Rose se case com o príncipe, tire a família toda daquela situação. Ela não pensa só no lado dela e da filha, apesar da Cinderela pensar que a madrasta só pensa nela na própria filha, mas ela quer tirar todo mundo daquela situação complicada. Enfim, a menina já é muito inteligente, a Rose. Uma característica bem diferente entre ela e a Cinderela é porque a Cinderela é muito aquele tipo de pessoa sonhadora que não tem um pingo de pé no chão. Ela vive muito de fantasia, ela acha que ela vai casar com o homem dos sonhos, que no caso dela, né, é o príncipe, que vai viver só de amor e castelos bonitos. E a Rose, ela é mais prática. Tanto que uma das cenas que mostra essa praticidade dela é quando ela questiona: o rei deveria pedir para que os soldados entrassem na floresta e catassem lenha e distribuíssem no povoado, porque inclusive esse é o motivo das crianças estarem desaparecendo, porque está no inverno muito rigoroso, as pessoas precisam, né, de carvão, precisam de madeira, às vezes mandam os filhos buscar na floresta e essas crianças não voltam mais. Então a Rose, ela é bem prática. Ela não tem sonho com casamento, amor, nem nada disso. Tanto que para ela casamento é somente uma conveniência. Ela já imagina que se ela conseguir casar, o que ela pretende fazer é ter um acordo bom com o príncipe, vai cumprir o papel dela de esposa, ele cumprir o papel dele de esposo também, e o pensamento dela é em ajudar o reino, que a gente vê que não é muito a cara da Cinderela, ela já é um pouquinho mais egoístinha. Enfim, a Rose está sendo preparada para esse baile, então meio que ela não pode ajudar a Cinderela nas tarefas de casa, porque a mãe quer que ela mantenha a pele macia, as mãos impecáveis e tudo mais, isso acaba irritando bastante a Cinderela, e a gente vê em vários momentos que ela julga a menina por nada. A Rose, ela não é ruim com a Cinderela, pelo contrário, ela trata a Cinderela bem, bem até demais, né? Porque eu não simpatizo muito com essa Cinderela aqui, não. E ela tem a mania de ficar jogando na cara nos pensamentos, né, que a gente vê do ponto de vista dela, que a Rose é gorda e ela não é. Porque a Rose é loira do cabelo liso e naquela época cachos eram mais bem vistos, né? Mulheres com cabelos cacheados ou ondulados eram consideradas mais bonitas. E como a Cinderela, ela é ruiva do cabelo bem, bem cacheado mesmo, cabelinho de boneca, ela sempre passa na cara que o cabelo da menina é liso, não pega um carro. Futilidades. Futilidades que a gente pode pular. Inclusive, são as partes que eu mais detestava ler. Então, saindo dessa parte de futilidades e voltando um pouco a falar a respeito da Cinderela como personagem, ela é como a nossa Branca de Neve. Ela não é, assim, uma pessoa tão inocente. Tem algumas passagens do livro onde você vai ver ela, vamos dizer assim,
tendo momentos de autoconhecimento, naquele outro sentido. E um desses momentos acontece com um amiguinho dela, se chama Buttons, mas a gente conhece ele, né, como Robin Hood, aquele famoso ladrão que rouba dos ricos para dar para os pobres. A Cinderela tem esse amigo chamado Buttons, ele sempre aparece com carvão, com queijo, com vinho, porque ele trabalha no castelo como um garoto de recados, e ele aproveita para pegar algumas coisinhas que as pessoas não estão percebendo e levar para o povoado. Porque a gente, como eu já tinha falado, o rei e os príncipes aqui, eles não são flor que se cheira. O povoado tá lá passando fome, frio, morrendo, e o rei tá nem aí. O negócio dele é que o vagabundo do meu filho foi ter uma aventura ali, voltou, vou arrumar uma noiva para ele, vou fazer um baile. A preocupação do pai é essa. Enfim, prioridades na vida do povo da realeza, que não tem nada a ver com o pobre. Ela lamenta a questão de não poder ir para o baile, o Buttons vai consolar ela daquele jeito, né? Fazendo. Oh, meu Deus, moto passando. Fazendo uma pequena brincadeira de DJ. E a gente passa para a parte do baile. Enfim, chega o baile, a Rose vai, a Cinderela não pode ir, ela lamenta, briga com o pai fala para ela, cita, né? Chega a citar que ela não gosta da madrasta porque ela era muito pequena quando a mãe deixou a Cinderela e ela tem uma visão muito errada a respeito da madrasta, mas que a madrasta não é toda aquela pessoa ruim que ela pensa. A Cinderela não tá nem aí, vai lá chorar as pitangas dela, reclamar porque a Rose teve direito de ir no baile e ela não. Volta de novo. A Rose chega à noite junto com a mãe, a Esme demonstra estar muito feliz, né, porque parece que o príncipe se interessou por ela. A Rose tá, tanto faz, não tô nem aí, não quero nem saber, desde que eu assuma o reino possa melhorar que tá acontecendo de errado, pra mim tá ótimo. E a Cinderela continua com raiva da menina que não tem culpa de nada, coitada. Ela nem queria ir na realidade. Ela tá sendo forçada pela mãe. Acontece uma ou duas visitas da Ivy, que é a irmã mais velha, que é casada com o Conde. Ela não chega a ser uma pessoa snob, né? Mas ela não tem tanto contato assim com a Cinderela, ela é um pouco mais afastada. E é dito que o rei vai dar mais 2 bailes em honrar o príncipe, só que dessa vez realmente para procurar noivas. Então ele manda convite para tudo quanto é lugar que tenham moças bonitas para poder visitar o castelo, se apresentarem ao príncipe, como um grande cardápio lá de moças para ele poder escolher a melhor, a que vai ser a futura rainha. E ele também dá essa oportunidade para o povo da plebe, né? Porque, enfim, o povo está passando fome, para o povo não reclamar, vamos dar aqui um pão e circo para eles terem com que se distrair e não vier encher meu saco pedindo carvão, lenha e comida e seja lá o que for que a plebe peça para ele. A Cinderela, ela fica extremamente chateada porque ela já sabe que ela não vai. A família começa a gastar um bom dinheiro para manter a Rose bonita e bem arrumada e bem apessoada para chamar a atenção do príncipe. E nesse momento a gente sai um pouquinho desse contexto da Cinderela e vai para uma personagem anterior, a Lilith, a do livro passado. Ela acaba aparecendo, o caçador conversa com ela. Esqueci de falar para vocês, mas o caçador ele tá transformado em rato, lembra? Como castigo. E ele tá lá na casa da Cinderela. Ele seria aqui o nosso, como se fosse o Zezé e o Tatá da Disney, aqueles ratinhos que andam com a Cinderela. Ele vai até o reino, né, da Lilith. Tá acontecendo um fenômeno sobrenatural muito grande, onde toda aquela região foi devastada por uma nevasca, por conta de arrependimento. Como vocês sabem, a Lilith ela é feiticeira e muito das emoções dela acabam afetando o clima e algumas coisas assim. Então acontece de, por ela estar triste e ter se arrependido de
fazer o que ela fez com a Branca de Neve, ela acabou desencadeando essa tempestade e esse inverno rigoroso no reino sem querer. Além de que chegou a notícia de que o rei, pai da Branca de Neve, ele morreu em batalha, né? Então ela também meio que ficou um pouco sentida. Ela não amava o rei nem nada disso, mas, né, enfim, perdeu uma pessoa que ela conviveu por muito tempo. E aí a gente tem a conexão do primeiro com o segundo livro. O que que acontece? Lembrem-se vocês aí que na história de Cinderela ela é visitada por uma fada madrinha, que nesse caso aqui vai ser a nossa querida Rainha Má Lilith. Porque entre uma feiticeira e uma fada madrinha, uma pessoa que faça encantamento, não tem muita diferença. Ela chega lá na casa da menina à noite, dá 3 nozes de presente para ela, fala que aquelas nozes contêm, 2 contêm vestidos para ela usar nos bailes, né? A terceira ela só vai usar em um caso de emergência e a única coisa que ela quer em troca é que quando ela se casa com o príncipe, ela vasculha o castelo procurando alguma coisa. Ela não chega a contar para Cinderela o que ela está procurando, mas ela diz que quando a Cinderela encontrar, ela vai saber o que é, porque é uma coisa bem diferente que não deveria estar ali no castelo. Meio que a gente já pesca o que ela está procurando, né? E além disso, ela dá para Cinderela aqueles sapatinhos de cristal que estavam com o caçador, e ela acabou confiscando. E uma coisa interessante é que desde a época que saiu esse livro, há muitos anos atrás, não tinha saído aquele live action da Disney da Cinderela. E eu achei legal o jeito que a autora construiu aqui, que o sapatinho, ele é mágico, e magia é como se fosse uma maldição. Você pensa que é para uma coisa boa que vai te beneficiar, mas a maioria dos pedidos são meio que amaldiçoados. Então, o sapatinho, quem calça ele, a pessoa detém um poder sobre quem ela quer. Por exemplo, no caso da Cinderela, ela quer que o príncipe ame ela, veja ela como a mulher mais bonita e que se apaixone por ela. Ela vai conseguir isso, tanto que o sapatinho se molda no pé dela perfeitamente. Se qualquer outra moça tentar calçar, ele vai ficar largo ou apertado, que só vai se moldar no pé dela porque ele quer realizar o desejo dela. Só que até que ponto o desejo dela é um benefício para ela? Porque esse amor que o sapato proporciona é mais como uma obsessão. A pessoa fica louca de desejo, alucinada por aquela outra, a portadora do sapato, ao ponto de não querer mais largar aquela pessoa, ao ponto da própria pessoa que fez o pedido não querer mais usar o sapato. Enfim, continuando. Ela usou o sapato, quebrou uma das nozes, saiu um vestido dourado, lindo, perfeito, maravilhoso. O nosso caçador está aqui destransformado, porque é um dos acordos que ele fez com a Lilith, né? Durante o dia ele é rato, durante a noite ele é homem. Deu meia-noite, ele se destransforma, junto com o feitiço da Cinderela, e ele que vai levar ela até o castelo, né? Até então eles não se bicam muito bem, aquela coisa meio inimigos, que talvez futuramente tenham alguma coisinha. Acho que é enemies to lovers o termo, não sei bem. E ela chega no baile, ela vê que o príncipe está conversando com a Rose, ele já está há um bom tempo conversando com a Rose, como se estivesse realmente interessado nela como futura candidata a ser a próxima rainha, mas na hora que ele para e vê a Cinderela, acabou, não existe mais mulher no mundo, só existe ela, só ela é mais perfeita, só ela é mais maravilhosa. Ele larga todo mundo, taca lá a Rose em qualquer canto e vai dançar com a mulher, né? Obra do sapato. Então, acontece o primeiro baile, né? São 2 bailes de apresentação de noivas para o príncipe. A Cinderela volta para casa, ela fica toda feliz, não dorme à noite, eufórica, pensando no que aconteceu. Cavalo, sempre tem alguma coisa. Voltando a Cinderela. E ela escuta a Esme brigando com a Rose, jogando na cara da Rose, que a Rose não conseguiu manter o príncipe, a atenção do príncipe, que o príncipe desviou a atenção para uma moça desconhecida, obra do sapato, como eu falei, meio que
pessoal não reconheceu a cara da menina, nem o príncipe reconheceu a cara da menina. Ele estava tão encantado que ele só via mesmo um corpo de uma pessoa atraente, mas nem reparou no rosto da moça que ele estava tão atraído. Ela briga muito com a Rose se sente culpada, a Cinderela se sente culpada também, mas ela fica com aquela ideia de, não, quando eu conseguir casar com o príncipe, eu vou mudar a vida de todo mundo, eu vou levar todo mundo para o reino, meu pai vai voltar a ter um emprego, todo mundo vai ser feliz, o que eu estou fazendo é por todo mundo, mas a gente sabe que é por ela mesma, é por egoísmo, por uma coisa que é só para ela. No dia seguinte acontece o segundo baile, a Cinderela quebra a segunda noz, o segundo vestido, se eu não me engano, é prateado, o primeiro era dourado. Ela vai encontrar com o príncipe, acontece a mesma coisa de novo, o príncipe estava procurando aquela moça, não achou, aí viu ela, largou todas as outras moças, só foi dançar com aquela. Meio que eles têm um momento de intimidade lá no pátio, né? Fora, eles dão uns amassos, ela perde a hora. Quando ela vê, já tá dando meia-noite, o relógio já tá tocando, ela sai correndo. É aquela mesma coisa do clássico da história da Cinderela. E o sapato, como eu falei, uma coisa que é deixada bem clara nessa saga é que todo desejo é meio que uma maldição. É meio que aquele ditado, cuidado com o que você deseja. Ela desejou tanto e o sapato tá ajudando ela muito, só que essa ajuda meio que pode acabar se tornando uma coisa prejudicial para ela. O sapato, ele se solta do pé dela, um dos pés do sapato fica para trás, o príncipe acha, ela vai para casa, ela escuta de novo aquela briga toda da Esme com a Rose. No dia seguinte tá aquele clima tenso de que acabou, né, a esperança. O príncipe não quis ficar com a Rose, ninguém sabe quem é a moça misteriosa, mas sabem que o príncipe vai dar um jeito de achar ela. E o Buttles chega na casa da Cinderela, tem um momento meio que tá tendo um momento de conversa entre a Rose e a Cinderela, né? Que até então quem tava fazendo o serviço de casa sozinha era a Cinderela. A Rose vai lá ajudar ela a lavar a louça. E a Cinderela até questiona, ué, você não tinha que ficar com a mão bonita? Ela, agora minha mãe não tá nem aí, né? Eu não consegui o que ela queria, então pra ela tanto faz se minha mão vai ser macia ou não. O príncipe não vai me querer. O Buttons chega contando que o príncipe, ele meio que colocou um lacaio dele para fazer uma peregrinação com um sapato, que ele vai sair por aí, pelo vilarejo, ou seja lá para onde for que tenha que ir, até encontrar a moça dona do sapatinho. Até então, era uma coisa que eu meio que achava bobo na história da Cinderela, porque querendo ou não, mesmo que um sapato seja feito sob medida, uma pessoa que tiver um pé um pouco mais pequeno ou que não fique tão apertado, podia mentir. Ah, o sapato coube perfeitamente bem. Só que esse sapato aqui, ele realmente é encantado. Então, qualquer outra menina que for tentar calçar, não vai servir, se não for a Cinderela. Quando as outras moças tentaram calçar, elas falaram que do nada o sapato ficou largo demais, ou então começou a apertar tanto a ponto de querer machucar muito os pés, né? Então ele não serve na pessoa errada, só vai servir nela. E aí meio que ela tem aquele estalo de vou conseguir ser a princesa, né? A princesa prometida, a futura rainha. E a mãe da Rose, ela já tá num estado tão desesperado por ter gastado tanto dinheiro com o investimento da filha, que ela meio que começa a maltratar, torturar, vamos dizer assim, a filha sem perceber. Ela amarra os pés da Rose, porque a Rose tem pés largos, não vai caber no sapato de jeito nenhum, né? Ela amarra os pés da Rose com atadura, faz a menina ficar assim o dia inteiro, só tira na hora de dormir, mergulha os pés da menina em água gelada, porque até então, como eu falei para vocês, os dois reinos, tanto da Lilith quanto desse príncipe, estão passando por um inverno rigoroso, então mergulhar o pé da menina em água gelada e amarrar em atadura, e ela sofrer toda essa pressão psicológica, fora que ela continua com essa dieta, né, extrema, para ficar mais magra e mais bonita, e ela não quer decepcionar a mãe, ao mesmo tempo ela tá com aquela ideia de
eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que salvar a minha família. E um belo momento a Cinderela acorda à noite, ela escuta a gente chorando na cozinha, já tá todo mundo dormindo, mas ela escuta a gente chorando na cozinha, quando ela chega lá, tá aquela cena pavorosa, que na minha opinião é uma cena bem pesada do livro. Ela pega a Rose tornando caneco, né, de vinho, e com a faca na mão, cortando o dedinho, né. Ela chega lá, o dedo da menina tá pendurado só por um pedaço de osso e pele, ela tá desesperada porque virou aquele mar de sangue no chão. Ela dá um jeito, vai lá fora, pega uma bacia de gelo, coloca o pé da menina dentro e pega a linha, pega a agulha, tudo muito rápido, vai aproveitar que ela ainda tá anestesiada pela bebida e começa a costurar, o que deu para costurar, né? Porque ali ela meio que lascou o osso do dedinho do pé, não vai dar para fazer muita coisa, não vai dar para recuperar, né? E aí a Rose, ela já tá num estado tão nervoso que ela, que é uma pessoa calma e centrada, ela começou a chorar e começou a falar que ela sabia que a Cinderela odiava ela, que falava mal dela pelas costas, que é toda aquela coisa, né, que a gente sabe que direcionava uma inveja desnecessária, e aí ela deixa escapar para Cinderela, olha, você pensa que é a minha mãe que te fazia mal, mas na realidade não, a gente tratava você igual uma bonequinha, porque você era muito criança, e a sua mãe era muito ruim para você, é revelado pra gente que a mãe da Cinderela era péssima, maltratava, batia na filha e fazia muitas outras coisas, e abandonou o pai da Cinderela e a própria Cinderela para viver uma aventura aí com um vagabundo qualquer, largou, foi embora. E foi nessa época que o pai da Cinderela se juntou com a Esme, que é a mãe da Rose e da Ivy. E na cabeça da Cinderela, por ela ser muito novinha, ela meio que trocou as informações. Para ela era ao contrário. A mãe dela, que era a pessoa boa, que contava a historinha de Niná para ela, e a Esme, que era a pessoa ruim. Mas na realidade não, era a mãe dela que não prestava. Aí aquele choque, né, de realidade, de perceber que todo aquele ódio que ela tinha gratuito em cima da madrasta e das duas irmãs não valeu de nada, que ela fez tudo errado, ela começa a se sentir culpada por ter participado do baile, mas não tinha muito o que fazer, e a concretização da culpa vem maior ainda depois dela ter visto o sacrifício extremo, né, que a Rose fez de tentar cortar o próprio pé para poder caber no sapato, para ela tentar salvar a família da miséria e da fome. E tudo piora quando o lacaio do príncipe chega na casa. A Rose vai tentar calçar o sapato. Infelizmente, ela fala de um jeito meio assim. A mãe dela se sente culpada, né? Porque ela vê até onde ela fez a filha chegar, ao ponto de se automutilar para poder conseguir alguma coisa. Elas fazem as pazes. E ela meio que fala em tom irônico: ah, cortei o pé errado, né? Era o sapato errado, cortei esse pé e na realidade era o outro pé, para tentar desconversar, mas a gente sabe que a situação toda é horrorosa. Ela nunca mais vai andar do jeito certo por conta dessa automutilação. Ela tenta calçar, não dá. E aí o lacaio fala, ó, tem a mocinha ali para calçar. E todo mundo fica, não, ela não participou do baile, ela vai lá e calça. E aí vem aquele choque na Rose, né? Ela fica assim, poxa, depois de tudo que eu te falei, você ainda teve coragem de aprontar isso com a gente, porque ela não teve nem a decência de falar, olha, eu era a moça que estava no baile, foi por mim que o príncipe se apaixonou. Meio que ela tem uma ruptura ali com a Rose, uma coisa que perde aquela conexão de irmã que a Rose tinha o amor por ela. Voltando aqui, né, como eu tinha falado, a Rose, ela se decepciona muito com a Cinderela, porque para ela o pior não foi nem a Cinderela ter ido, ela sabia que a Cinderela tinha essas fantasias românticas e que ela queria muito ir no baile, mais do que a Rose, né, que foi por obrigação. Ela ficou chateada pela irmã ter visto toda a tortura que ela passou e não ter tido a decência de falar, olha, eu dei um jeito de ir no baile, sabe-se lá Deus como, mas eu dei um jeito de ir. Elas meio que ficam um pouco brigadas, vem aquela caravana toda
do reino atrás da Cinderela, vão fazer a mudança toda, né? Porque até então não é só ela que vai morar no castelo, a família toda vai. Ela realmente consegue tirar a família daquela situação de miséria. Ganham roupas novas e tal, só que o pai, a madrasta, a Esme, ela tá naquele momento de euforia, de felicidade. O pai não, o pai da Cinderela ele já tá mais decepcionado, porque ele viu toda a situação, ele viu o sofrimento da Esme, ele viu o sofrimento da Rose e ele achou também egoísmo da parte da Cinderela. Enfim, foram para o castelo, chegando lá ela viu o príncipe, ela já começou a estranhar, porque ele meio que agiu como se não conhecesse ela, na hora que ela enfiou o pé lá no sapato, porque teve que enfiar o pé no sapato na frente dele, ele já mudou de figura, já via ela como uma pessoa maravilhosa, mais tonta do jeito que ela ficou, ai não, mas ele me ama de verdade, ai, como se o sapato, o feitiço do sapato fosse só um complemento, que ele amava ela de verdade. Perdão, gaguejei. A Rose, ela é... Carro passando. A Rose, ela passa por um médico que fala para ela que ela não vai mais conseguir andar do jeito certo, ela vai andar mancando, mas o rei pede para fazer sapatos especiais, né, se eu não me engano, com um saltinho diferenciado, para ela mancar o mínimo possível, e ela também ganha uma bengala de prata. E ao longo dos jantares, você percebe que o rei não está contente com a decisão do príncipe de ter escolhido a Cinderela. Ele simpatiza mais com a Rose, porque a Rose, até então, ela traz debates políticos para os jantares, né? Ela até cita, e ela é muito esperta, porque ela cita de uma forma que o rei se envaidece. Todos os reis e membros da realeza, eles meio que são colocados aqui no contexto como homens vaidosos e que as mulheres que meio que fazem o papel de governar por trás de lá, cochichar no ouvido do marido, o marido dá a palavra final, mas a decisão vem sempre das rainhas. Então meio que a Rose vai, assim, com toda a pompa, conversar com o rei, que ele, sendo um rei muito benevolente, muito maravilhoso, poderia sugerir para os soldados, né, como forma de gratidão ao povo, que recebessem madeira e carvão de presente, isso ajudaria até... Moto passando. Isso ajudaria até na coleta de impostos. Mexeu no bolso, falou em cascalho dinheiro, o rei já achou maravilhoso. E ele já amou a Rose, por ela ser muito prática e objetiva, e ao mesmo tempo muito educada, muito pomposa. Ela sabe pedir, ela sabe persuadir a pessoa a fazer o que ela quer, só que sem ofender, nem denegrir a imagem de ninguém. Tanto que a Cinderela, ela pega uma conversa do rei com o príncipe, do rei queixando, né, que você foi escolher uma coisinha bonitinha, é bonitinha, dá para fazer uns filhos bonitinhos nela, fala exatamente dessa forma, mas não é boa igual a outra, que tem mente, que tem inteligência, que pensa e tudo mais. Ela já começa a se sentir ofendida, e ela vê o príncipe falando que nem ele sabe por que ele escolheu a Cinderela, que até então ele teve um rompante, uma paixão avassaladora por ela, mas que agora ele sumiu, sente nada, mas né, ele deu a palavra dele de que ele ia casar, fez aquele carnaval todo andando pelo vilarejo com um sapato para poder escolher a moça, ele não podia desmarcar o casamento e voltar atrás na palavra. Ia ter que casar, né? Fazer o quê? A Cinderela ela começa a fazer as andanças dela pelo castelo, né? Que ela tem que cumprir a promessa que ela fez para a fada madrinha. Ela chama de fada madrinha a Lilith, que a Lilith até então não deu o próprio nome para Cinderela, né? Ela só chegou lá, toma aqui seus pedidos, faz aí o que você tem que fazer, não esquece do meu favor. E aí ela fica perambulando pelo castelo, procurando alguma passagem, alguma coisa em comum, mas ela não vê nada de anormal. Enquanto isso, ela vai vivendo a vida dela, ela vai tentando cumprir as obrigações de princesa, ela tem aulas de etiqueta, de história, de política, de tudo mais, e ela percebe, meio que ela sai daquela fantasia toda que ela tinha, que ser da realeza era só usar vestido bonito,
ter noites de amor maravilhosa com seu príncipe encantado, comer uma comida gostosa e ficar acenando pro povo. Ela percebeu que era muito mais do que isso. E ela começa a se sentir muito pressionada, ela se sente mal, ela volta a conversar com a Rose, né? Ela pede perdão e tudo mais, e a Rose, você vê que a Rose dá um aconselhamento muito grande, ela dá um suporte muito grande para Cinderela, ela sempre tenta falar para Cinderela, né? Olha, você não pode ser tão apaixonada pelo príncipe, porque você vai acabar se magoando, porque esses membros da realeza, eles vão ter amantes, eles têm seus casinhos fora do casamento, e se você levar tudo muito na parte do amor romântico, você vai acabar se magoando, se decepcionando muito. E a Rose, não, a Cinderela, ela meio que não aceita isso, ela não aceita toda essa praticidade que a Rose tem. Ela admira o jeito que a Rose é para ser prática, nesse tipo de sentido de relacionamentos e sentimentos, mas ela não consegue, ela tá penando muito para seguir esse jogo da realeza. Até que ela começa a receber visitas do caçador, ele meio que sempre vem toda noite para perguntar para ela, né? E aí, se achou alguma coisa diferente? Não achou nada, eles vão se aproximando cada vez mais. E um belo dia, ela pega o príncipe perambulando lá pelo castelo, altas horas da madrugada, todo mundo já tá dormindo, inclusive o povo da criadagem, ela segue ele. E meio que ela vê ele entrando em partes do castelo que ela nunca foi, lugares estranhos, e sobe escada e vira parte de masmorra e entra em tal lugar, fecha tal porta, abre tal porta, vai parar numa porta escondida. Que ele fecha, né? Se fecha lá dentro, ela consegue escutar a voz dele como se estivesse conversando com alguém, mas ela não sabe exatamente o que ele está fazendo lá dentro. Então ela já tem uma pista do que está acontecendo. Ela meio que fala isso pro caçador, né? Olha, eu achei essa atitude dele suspeita, amanhã eu vou tentar conversar com ele. Ela vai conversar com o príncipe, ela vai no quarto dele, né? Conversa com ele, ele meio que maltrata ela, trata ela super mal, ele é muito grosso, muito mal educado, muito além, bem muito além. Ele chega a passar na cara dela, que ele nem queria casar com ela, que ele já tinha decidido casar com a Rose, porque ela era prática, ia ser uma ótima rainha e tudo mais, e sei lá por que ele escolheu a Cinderela, ela sendo toda sem gracinha, só é bonita, mas não tem nada mais do que isso. E no meio da briga ela percebe que ele carrega uma correntinha de ouro aqui com a chave. E ela imagina que essa chave seja daquela porta. Ela já tá bem chateada com ele, então ela toma a decisão de, vou pedir pro caçador trazer o sapato, que até então ela tinha devolvido o outro sapato, né? Ela estava sem o outro par. Um dos sapatos estava com o príncipe guardado, como se fosse um tesouro, e o outro ela tinha devolvido para o caçador. Então ela chega para o caçador e fala, então, me devolve o sapato porque eu tenho um plano. Ele até meio que imagina o que ela vai fazer, né? Ela vai tentar seduzir o príncipe para pegar a chave, para entrar no quarto secreto e ver o que ele esconde. O caçador não fica nada feliz com essa ideia, até porque ele já está começando a se apaixonar por ela. Mas fazer o quê? Ele tem um acordo para cumprir com a Lilith. Ela também tem. Então, ele não tem muito o que fazer. Ele só pede para ela tomar muito cuidado com as decisões que ela vai tomar a partir dali. Então, durante esses dias que a Cinderela espera o sapatinho voltar para a posse dela, acontece que aquele amigo dela, o Buttles, ele é preso, ele é pego no flagra, furtando algumas coisinhas do castelo. Já tinha muito tempo que o pessoal estava desconfiando que estavam sumindo talheres, alguns vinhos caros, uns queijos e outras coisas. E ele foi pego no flagra, ele foi engaiolado, e ele foi condenado a ser largado na estrada dos Trolls. Como eu já tinha falado para vocês desde o primeiro livro, essa saga ela tem muitas criaturas mágicas, então tem Trolls, tem Fadas das Águas e etc. E essa estrada dos Trolls, o pessoal usa meio que como uma condenação mesmo, porque Trolls são criaturas
violentas, que homens comuns não conseguem, ou não se ouviu falar de um homem comum que tenha derrotado um troll, né? A Cinderela ela fica desesperada, ela pede ajuda pro caçador, ele dá para ela a ideia de enrolar aquele ratinho que tá sempre com ela, que até então ela não sabe que é o próprio caçador, enrolar num pano e dar o jeito de entregar para o Buttons. Então ela faz todo um teatrinho, né? Ela pega o ratinho durante o dia, enrola em um paninho, um lencinho, coloca nos seios, leva, faz todo um discurso de que princesas têm que ser benevolentes e que ela queria dar um presente final para o condenado, né, o prisioneiro, para que ele pudesse ter uma passagem de vida boa e tudo mais, e o povo se emociona, ela entrega o rato e sai. Ela não sabe o que vai acontecer, mas até então ela está confiando no que o caçador falou. Enfim, quando chega a noite, o caçador aparece, ele tá todo machucado, todo estrupiado. Ele já tinha entregado o sapato para ela antes, né? Esqueci de falar. Ela estava se arrumando para poder encontrar com o príncipe e executar o plano dela. E meio que ela vai cuidar do caçador, rola um climinha, os dois começam a se pegar. Não entendo como bulhufas, uma pessoa que tá com uma tira de couro cortada nas costas vai pensar em safadeza, mas pensaram em safadeza. Ela vê uma marca que ele tem nas costas, uma mais antiga, uma cicatriz, que foi daquela época que ele foi arrastado no primeiro livro, no chão e tudo mais, e ela lembra que o ratinho que anda com ela também tem aquela cicatriz, então ela liga uma ideia na outra, ela briga com ele fala que, né, ele podia fazer o quê? Ele tinha sido condenado a ser rato de dia e homem normal à noite, ele não podia fazer nada, ela fica irritada porque, enfim, ele já viu ela em situações bem constrangedoras, mas não tinha muito o que fazer, aí ela saiu brava com o cara e foi executar o plano dela. Chegando lá, ela até estava com coragem de seduzir o príncipe, mas até então ela não gosta mais dele, porque depois de passar por toda aquela situação de ser humilhada, de ser xingada, e ela foi se desencantando com o príncipe, ô moto, vou tentar deixar mais perto. Ela foi se desencantando com o príncipe, ela não quer mais ter nada com ele. Só que ela botou o bendito do sapato, o homem ficou doido por ela, começou a agarrar ela começou a ter nojo dele. Quem salva ela é o caçador, que ele chega no quarto, dá um soco lá no príncipe. Os dois dão a entender que se conhecem, porque a gente lembra, né, do primeiro livro, que eles chegaram estrupiados ao mesmo tempo lá no reino da Lilith. Então eles realmente estavam juntos. Eles dão a entender que há um tempo atrás eles saíram numa expedição. E o caçador solta uma pista que é para o terceiro livro, de que o príncipe ele já tinha envolvimento com outra princesa meio problemática, igual a Branca de Neve. Uma princesa que foi envolvida no encantamento também. A gente vai ver isso no terceiro livro, que é o último da saga. Eles amarram o príncipe, arrastam ele até o quartinho secreto, abrem o quarto, né? E lá eles encontram o caixão da Branca de Neve. E quem foi junto também foi a Rose, porque ela, a burra da Cinderela, ela marcou o caminho para ela não esquecer, só que ela não marcou discretamente. Ela fez umas marcas na parede que a Rose acabou descobrindo e ela foi seguindo todo mundo, né? Colocaram ela meio que um pouco a par da situação, do que estava acontecendo. A Cinderela explicou sobre a fada madrinha e tudo mais. E ela foi junto, já estava ali, né? Não tinha o que fazer, vamos ver o que vai dar. Chegando lá, eles encontraram um caixão da Branca de Neve, o príncipe não tem muito o que explicar, né? Ele fala que a mulher é perfeita, ela escutava ele e tal, mas ela só era bonita daquele jeito lá, que ela era muito problemática quando estava em vida. E o encanto que a Cinderela tinha por ele meio que já se foi. E ela fala que ela quer ir embora, ela não vai ficar ali naquele reino com aquele doido da cabeça. E fica uma situação meio desesperadora, porque o príncipe deu a palavra dele que ele ia casar, né? O que ele vai fazer. Então a Rose, ela meio que dá a solução, ó. Pode ir embora com o caçador, leva esse caixão com essa moça daqui. Eu vou casar com ele, a gente vai dar um jeito de eu me passar por você.
E ela manda a real para o príncipe na lata, né? Ó, o que eu quero com você é um acordo, eu sei que você vai ter amantes, mas eu quero que você me respeite, desde que eu tenha opinião no conselho, para poder comandar aqui o reino e ter boas decisões. A gente vai ter um casamento duradouro se você souber me respeitar como parceira, né? E para mim é isso aí. Ele aceitou, não tinha o que fazer. Ele também esperava ter uma esposa bem compreensiva e que ajudasse ele, porque aparentemente a maioria dos reis dessa saga eles são um bando de bananas, só as mulheres que resolvem as coisas, né? Me perdi um pouco, voltei. A Cinderela, ela usa aquela última noz, que era a que a Lilith tinha dado para ela como rota de fuga, né? Quando ela quebra, aparece um vestido normal para ela poder sair despercebida no meio do povo. Eles levam, ela e o caçador levam o caixão da Branca de Neve embora. E a Lilith já tinha combinado de ficar esperando eles em um certo trecho que é a divisa entre um reino e outro para não dar problema, não dar confusão. Chegando lá, a Lilith, ela fala que ela vai assumir a partir dali. Ela leva a carroça, né? A carroça não, leva o caixão com a menina. O caçador e a Cinderela eles vão embora. Meio que o caçador ele quase é transformado, só que aí tem aquela história do amor verdadeiro, né? Ela declara que ama ele e tudo mais. O feitiço dele se transformar em rato é interrompido. E eles ficam juntos. A Lilith quebra o feitiço da Branca de Neve com um beijo de amor verdadeiro, porque na realidade toda aquela confusão que elas tinham uma com a outra, porque uma amava a outra, só não sabia admitir. Elas acabam indo embora juntas. Não se fala o que vai acontecer depois, né? Porque a gente imagina que vai dar um pouco de conflito pelo pai dela ter morrido e por toda essa situação, mas enfim, dá a entender que elas vão ficar juntas e que tá tudo bem. Se resolveram lá do jeito doido delas, mas se resolveram. Aí acontece um epílogo onde é explicado pra gente que a Rose ela precisou pintar o cabelo dela de ruivo, porque até então o povo não viu bem o rosto da Cinderela, nem interessou muito em decorar o rosto da menina, mas eles sabiam que a moça era ruiva. E a Rose ela é loira, então ela tingiu o cabelo, né, para poder passar despercebida. Até então o casamento dela com o príncipe tá indo bem. Eles são bem parceiros e tudo mais. Não tem parte romântica, mas eles são bem parceiros. E ela vê à distância aquele moço lá do começo que estava com o fuso nas costas. E ela chega para ele e fala: querido, tem um estranho ali no meio do labirinto. E aí ele meio que dá a entender que ele conhece o cara. Ele até lamenta: putz, esse cara, eu achei que ele nunca ia me encontrar, né? Aí ela pergunta para ele o que aconteceu. Ele fala: então, é por causa da viagem que eu fiz. Da aventura que eu tive aí, e eu prometi uma coisa para esse cara que eu achei que ele não ia vir reivindicar, né? Eu achei que eu ia prometer, mas o cara não ia vir pedir para eu pagar a promessa. Aí ela meio que tranquiliza ele, né? Não, tudo bem, pode deixar. Você sabe que nos acordos sempre a gente tem uma forma de dar um jeitinho. E aí dá a entender que a gente vai conhecer a história desse moço no próximo livro, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer o próximo resumo mais rápido possível. E muito obrigado por ter me escutado até aqui.